Estamos na época das praias e das férias e a preocupação com o corpo perfeito aumenta. As academias de ginásticas ficam lotadas e os consultórios médicos com agendas cheias. Para chegar ao verão com o corpo em forma, homens e mulheres abusam dos exercícios e enfrentam as mais variadas cirurgias corretivas. Com a gente hoje no Mídia, o coordenador do curso de Educação Física da FAESA, Luiz Antônio da Silva, e o cirurgião plástico, Fábio Zamprogno. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor Fábio, hoje as pessoas se preocupam mais com a beleza ou com a saúde? Olha, geralmente, lá no meu consultório, as duas coisas andam juntos. É muito comum a pessoa estar bem de saúde e procurar também por um pouquinho além, que seria um ganho também na beleza. Mas geralmente esses dois lados estão sempre caminhando juntos. Mesmo quando chega nessa época de verão, de férias, que as pessoas querem de uma hora para outra ficarem com o corpo em forma, elas se preocupam com a saúde também? Geralmente são das juntas. Às vezes você percebe que a pessoa não está bem de saúde e quer procurar por uma cirurgia plástica para tentar obter um ganho que ela não teria com a boa saúde. Mas isso é uma exceção, geralmente as coisas estão andando juntas. Professor Luiz Antônio, sobre academias de ginásticas, as pessoas buscam desesperadamente agora no final do ano entrar em forma e lotam as academias. Qual a melhor idade para você procurar uma academia de ginástica? Olha, com os trabalhos hoje envolvidos na área da educação física e o avanço científico, o que se tem observado que a partir dos 15 a 16 anos as pessoas têm intensificado alguns trabalhos. Mas a atividade física, de uma forma geral, é praticada desde os primeiros anos de idade. Agora, a musculação aconselha-se que você tenha já algumas estruturas do indivíduo organizadas, prontas para o trabalho, principalmente a questão óssea e muscular. E diríamos que a idade ideal seria em torno dos 14, 15, 16 anos. E hoje a musculação está sendo inclusive aconselhada para a terceira idade, ou seja, a idade que você tem, acreditava-se antigamente que as pessoas não tinham uma capacidade de desenvolver o trabalho muscular de uma forma mais intensa. Mas se observa atualmente que a força e a densidade óssea desses indivíduos com a terceira idade também são importantes. Então, um período que vai iniciar isso e a durabilidade vai depender da condição física de cada um, tá certo? Então, quando tem se que fala analisar. Em idosos, até a musculação é usada em tratamento médico, né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, para a questão da saúde, em termos desse indivíduo, em alguma recuperação. Em alguns casos, até pela questão da estética do indivíduo, que o indivíduo quer se manter num estado de um ombro bem elevado, de uma contração, de um peitoral bem acentuado, de uma coxa mais desenvolvida. Então, depende muito do que você esteja desenvolvendo. Na adolescência, entre 15 e 16 anos. 15 a 16 anos. Agora, na infância, é bom estar sempre fazendo exercício, sempre colocar exercício. O filho numa natação, ou então num vôlei de praia, ou num futebol? A atividade, inicialmente, a criança tem que ter a livre escolha, porque a partir do perfil que você tenha para o seu desempenho, é que vai direcionar a criança. Atualmente, hoje, existe um trabalho de massa com relação às escolinhas, que vai do vôlei, do futebol, do futsal, do basquete, do vôlei. Então, a criança vai identificando, inclusive agora da GRD, da ginástica artística. Então, são coisas que as crianças vão identificar e vão se envolvendo. A múltipla situação de atividade física é o ideal para a criança, porque mais tarde ela possa ter uma definição para onde ela quer realmente desenvolver suas atividades físicas. E, doutor Fábio, quando a gente fala também de cirurgia e de idade, hoje em dia você vê adolescentes de até 13 anos fazendo cirurgias, pedindo às mães para fazer cirurgia, porque não estão satisfeitos com o corpo. Qual a melhor idade para você procurar um médico para fazer uma cirurgia plástica? Depende muito das plásticas mais exigidas na adolescência, né? É a plástica de aumento de diminuição das mamas, né? Então é aconselhado que o paciente tenha pelo menos acima dos 16 ou 17 anos para fazer uma cirurgia de redução das mamas. Mas existe aqueles casos, aquelas exceções, em que a pessoa, às vezes, por algum problema de saúde anterior, tenha tomado algum remédio que tenha propiciado um aumento exagerado das mamas. E esse aumento possa estar atrapalhando a sua atividade física diária. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela teve muita crise de alergia, tomou corticóide muitos anos, teve uma hipertrofia muito grande das mamas, um aumento exagerado. Ela com 14 anos, então, pedimos vários pareceres de vários especialistas, então foi aconselhado para ela uma plástica de mama redutora aos 14 anos.
Isso não é Isso o dia a dia. não vem a prejudicar depois, porque ela continua em formação. Não, mas nesse caso foi um caso de exceção, que ela teve que tomar alguns remédios que propiciou esse crescimento. Agora, no dia a dia, a gente se aconselha acima dos 16 ou 17 anos da mama, né? Em relação à lipo, eu acho que tem que ser um pouco mais esticado esse período, porque as pessoas têm que, quando mais jovens, de 13, 14 anos, elas têm acúmulos de gordura pelo corpo, porque aquele corpo não está ainda remodelado. Então, com a atividade física vindo posterior, elas começam a perder mais gordura. Então, você indica a lipo a partir dos 18, 19 anos, um pouquinho acima. Agora, também, como eu te falei, existe caso de exceções. Algumas pacientes apresentam acúmulos de gorduras exagerados no abdômen, meninas de 14 e 15 anos. Talvez por medicações tomadas na infância também, Então, outros em alguns casos do tipo. Então, excepcionalmente, você realiza uma cirurgia em pacientes com 14 ou 15 anos, mas não é o normal. E professor, essa vontade de emagrecer é o que leva as pessoas tanto a fazer plásticas ou até as academias, muito mais do que a saúde, pelo que a gente percebe. E é fácil a gente emagrecer? Olha, a questão do emagrecimento, ela vai depender de fatores que estão ligados ao indivíduo, principalmente, o interesse dessa pessoa seguir um programa de atividade física de forma sistematizada e também da questão da alimentação. Esses são pontos que as pessoas devem observar. Porque só o exercício físico por si só, ele vai tonificar, ele vai facilitar alguns mecanismos para esse processo do emagrecimento. Mas se o indivíduo não tiver uma boa alimentação, ou seja, alimentação balanceada, de acordo com o exercício físico, que possa ao mesmo tempo dar a esse indivíduo condição de perder o peso e, no caso, emagrecer, não tem como conseguir um resultado. Quanto tempo? Qual é o tempo melhor para você perder peso, para você emagrecer? Quando você fala em tempo, é uma variável difícil você analisar. Por que é difícil? Vai depender do biotipo de cada indivíduo. Cada pessoa tem uma característica individual. E existem fatores genéticos que interferem nisso. Por exemplo, se você analisar a família de obeso e determinar 2 meses para a pessoa perder peso, você está colocando em risco a sua profissão. Se você pegar uma família de pessoas que têm uma tendência mais um trabalho mais de estruturas longilíneas, provavelmente com esse período ela consiga ter esse resultado. Também existe uma interrogação. Será que consegue? Porque pode ter outros fatores interferindo. Setores hormonais, fatores de estruturas mais internas que a gente teria que estar analisando. Então, precisa ser feito, antes de qualquer coisa, uma análise individualizada. Mas dificilmente você consegue emagrecer em 1, 2 semanas, como muitas revistas de beleza colocam por aí dietas milagrosas que fazem você emagrecer nesse período. A questão da dieta milagrosa, ela é uma propaganda. As pessoas procuram vender uma imagem, vender um produto. E a atividade física, às vezes, as pessoas imaginam que ao fazer determinado exercício ou consumir determinado produto, atinge seu objetivo. Eu vejo, de alguma forma, que isso se torna ilusório. Porque a atividade física tem que ser uma coisa permanente. E a perca de peso ela tem que ser uma coisa permanente. Ela não pode perder peso hoje e engordar amanhã. Então você fica no efeito sanfona. Perde hoje, ganha amanhã. Perde hoje, ganha amanhã. Então o que seria benefício se torna malefício. Então você precisa estar permanentemente controlando a sua alimentação, sua atividade física. Por quê? Se nós analisarmos uma criança, analisarmos um adolescente, um adulto e uma pessoa de terceira idade, cada uma tem características diferentes de atividade física. Só que a criança ela é muito hiperativa. Ela perde muito então mais ela caloria. sempre está perdendo caloria. A não ser as crianças hoje na nossa sociedade que vive praticamente 70% do seu dia sentado fazendo alguma atividade acadêmica ou vendo uma televisão ou de frente ao computador com seus videogames e vários outros jogos de forma geral. Okay. Então isso muitas vezes prejudica essa criança. O ideal é que ela esteja no ar livre, correndo, jogando, recreando, porque aí ela tem um gasto calórico e com isso há perca de peso. Por que é o acúmulo disso aí? Porque as pessoas vivem sentadas e você só E quando a gente fala de efeito sanfona, isso também acontece na cirurgia. Algumas pessoas vão lá e fazem a cirurgia e voltam a engordar e não fazem dietas. Isso acontece. É muito comum os pacientes que fazem, às vezes, lipoaspiração, né? Então você percebe que aqueles pacientes que engordam e emagrecem, eles têm a pele mais flácida, né? E às vezes você pede os exames pré-operatórios, eles vêm lá, o hemograma vem normal, mas a taxa de proteínas está bem alterada. Então, quer dizer, o paciente,
ele está, como ele falou, ele está numa coisa que é ruim para ele. Ele perde 3 ou 4 quilos em uma semana, depois engorda 2. Então, quer dizer, ele não tem uma coisa progressiva. Então, isso aí pode levar a riscos na cirurgia, né? A pessoa perde aquele peso muito rápido para uma cirurgia. Provavelmente o aspecto da pele daquela pessoa que perdeu um peso muito rápido é uma pele mais flácida, né? E existem alterações que às vezes você não consegue detectá-las com os exames laboratoriais normais. Se ela veio de uma dieta muito rigorosa e perdeu rapidamente um peso, emagrece, ela pode trazer até um excesso de peso e estar anêmica. Existe várias vezes isso. Existe um mito de que a lipoaspiração não corre risco, não é uma cirurgia, então quase não existe risco. Isso é realmente um mito? Olha, a lipoaspiração, talvez, dentro de todas as áreas da cirurgia plástica, é a cirurgia que mais lida com esse tipo de paciente que ele estava colocando aí. Aquele paciente que perde peso, ou emagrece, ou ganha peso, entendeu? São aqueles pacientes que, numa ansiedade de perder peso, perde 15 quilos, querem fazer uma lipoaspiração, perder mais 5, depois volta a engordar um pouquinho. Então, esse tipo de paciente são os pacientes que levam esses pacientes que são de risco. Não é que a lipoaspiração é uma coisa arriscada ou menos arriscada. A pessoa tem que estar saudável para fazer a lipoaspiração. A lipoaspiração é igual uma cirurgia qualquer, igual uma cirurgia de hérnia, de vesícula, de mama. Quer dizer, por ser uma cirurgia que não tem cicatrizes visíveis, então existe uma tendência do paciente de minimizar aquele procedimento como um procedimento cirúrgico. Ao ponto, uma vez, eu estava no consultório, chegou uma paciente com a perna engessada, disse: olha, doutor Fábio, eu vim fazer uma lipo, porque já que eu tenho que ficar parado com a perna engessada, eu quero fazer uma lipo. Então, quer dizer, o paciente pensa que a lipo é uma coisa banal, né? Não é que ela seja uma coisa grave também, não. É que é uma coisa que tem que ser respeitada como uma cirurgia normal. E esses pacientes de lipo são aqueles pacientes que, às vezes, tomam remédios para emagrecer, essas fórmulas que dizem fórmulas naturais, né? Que, na verdade, tem vários produtos que trazem problemas cardíacos na hora da anestesia. Então, são pessoas que usam muito tipo de medicamentos que às vezes não contam para o médico. Então, entra numa mesa de cirurgia. E a partir daí começa a correr risco. Começa a correr. Então, acho que se o médico e o paciente vê a lipo como uma cirurgia normal e que tem que ter um respeito para aquele procedimento, a gente consegue diminuir os riscos todinhos da cirurgia e que tudo corra bem. E qual é o melhor exercício para quem não está correndo de lipo, que tem medo da lipo e também não quer ficar numa dieta muito pesada e quer realmente praticar exercício para emagrecer? Qual é o melhor exercício, professor? Olha, hoje, através de vários estudos, tem esse entendimento que a caminhada com a intensidade seria o exercício ideal. Mas existe pessoas que já têm um certo nível de aptidão física. Então, a caminhada para essa pessoa, ela não vai desenvolver um trabalho que venha ter algum ganho, algum benefício para essa pessoa. Então, ela precisa aumentar a intensidade. Então, logo após essa caminhada, se ela tiver condições de fazer um trote, uma corrida, desenvolver uma natação, entrar para uma ginástica localizada. São os chamados exercícios aeróbicos, né? Exatamente, exercícios aeróbicos. Esses permitem ao indivíduo ter um bom condicionamento físico. Porque, na realidade, o indivíduo tem que entender o seguinte: se ele quer se condicionar, é uma situação. Se ele quer ser atleta, é outra situação. Então, antes de iniciar a atividade física, qual é o meu objetivo? Eu quero isso para o meu bem-estar, eu quero ser um atleta. Então a gente volta falando disso no próximo bloco, professor. Qual a diferença entre ser atleta e estar bem de saúde, tá? Ok. Então, voltamos no próximo bloco. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon.
Mídia Hoje conversa sobre estética e saúde com os convidados Luiz Antônio da Silva e o Dr. Fábio Zamprogno. Professor Luiz Antônio, nós estávamos conversando no bloco passado sobre essa coisa de as pessoas estarem na academia querendo ter uma vida de esportista, que é diferente, né? Você fazer exercício como esportista e fazer exercício para ter uma vida saudável. Então, até que ponto fazer exercício é saudável? Olha, os exercícios físicos, ele é sempre saudável. Pode ter que analisar essa questão, qual é o objetivo que você procura desenvolver com relação à atividade física. Para a questão da saúde, você deve manter uma qualidade de vida como situação de seu desempenho. Ou seja, fazer atividade física de uma forma prazerosa, saudável, você tenha prazer em desenvolver as atividades. Para a questão do atleta, já tem uma outra situação, que é mais a questão do desempenho, o resultado, a performance desse indivíduo. Então ele tem que trabalhar sempre no limite da sua condição física. Mas hoje a gente houve casos de fratura por estresse. É a questão do excesso do trabalho físico. Você, por exemplo, teve recentemente um caso até interessante que agora está retornando às atividades físicas. O goleiro do Vasco, Elton, teve um estresse da tíbia. Foi um excesso de atividade física provocando uma fratura da tíbia. Então, o excesso de atividade física também, ela se torna muitas vezes prejudicial. Por isso que é interessante identificar qual é o objetivo da pessoa. Se é para a questão da qualidade de vida, que não tem uma atividade física prazerosa, ou se ele vai entrar no nível de treinamento. Por exemplo, você pegar os atletas de ponta do Brasil, eles fazem um tipo de atividade física num nível bem mais alto em termos de então, quando volume, você entra na intensidade. academia, tem que ter um acompanhamento também de uma pessoa responsável, que entenda, para você não sofrer esse tipo de fratura. Certo. E a coisa até interessante a sua fala, e nós buscamos isso com a educação física, o profissional de educação física, ele na sua formação acadêmica tem esses conhecimentos. Hoje, essa preocupação se passa no âmbito da educação física, porque existem vários profissionais que querem ser o profissional de educação física e não tem a formação do profissional de educação física. Então, dessa forma, ele faz o trabalho como se ele estivesse imaginando que cada pessoa é sempre a mesma pessoa. Na realidade, não é. Cada indivíduo tem características individuais que devem ser analisadas ao se fazer um programa de atividade física. Mesmo para o atleta, ele tem situações diferentes. Imagine a pessoa que não é atleta e quer se condicionar para ter a questão da qualidade de vida. Cada caso é um caso, então. Exatamente, cada caso é um caso. Cada um tem que ser analisado. Por isso se faz os testes preliminares, em alguns casos. E hoje os testes são feitos em termos de composição corporal, são feitos a análise cardiovascular do indivíduo. E normalmente, em alguns casos, se aconselha que as pessoas tenham um acompanhamento médico, porque muitas vezes as pessoas chegam... Isso também acontece na cirurgia plástica, não é, doutor Fábio? Porque existem pacientes que vão para fazer lipo e existem pacientes que é preciso encaminhar para fazer uma plástica abdominal. O paciente, você também, tal como tem o exercício dosado para cada um... Qual a diferença? Quando é para cada um? Tem também aquele tipo de cirurgia que se encaixa para cada paciente, né? Por exemplo, aqueles pacientes que têm mais adiposidade, mais acúmulo de gordura e a pele mais enrijecida, então esse paciente é um paciente candidato a uma lipoaspiração, né? Geralmente, quem se inclui nesses pacientes são os homens, né? Acima até de 40 a 50 anos, porque tem às vezes a pele rígida, que fazem algum tipo de ginástica, e as mulheres que tiveram até 1 ou 2 gravidez. Então esse tipo de paciente, aquele paciente que manteve um peso normal, esse é lipo. Né? Esses geralmente fazem a lipo. Porque a pele dele tem aquela condição de, após retirar a gordura, a pele retrair. Mas existem pacientes que chegam lá, pedem lipo e não é o caso de se fazer uma lipo? Agora, aqueles pacientes que chegam com maior grau de flacidez e menos grau de gordura acumulada, que são aquelas pacientes que já engravidaram 3 ou 4 vezes, né? Então a barriga já esticou, o abdômen já esticou, já cedeu. Então esse tipo de paciente onde você encontra muita flacidez, então ele parte para uma cirurgia. É aquela onde você retira aquela pele, fica cicatrizes maiores, né? E em relação àqueles riscos que eu te falei, uma não tem risco maior do que o outro, depende do paciente que você está operando. Se ele, apesar da cirurgia ter uma incisão grande, né? Mas se o paciente ele foi bem preparado do ponto de vista alimentar, se ele fazia alguma atividade física, se ele não fumava, que o cigarro é uma coisa... Então, o importante é se preparar antes, tanto do exercício físico quanto de uma plástica. E até cigarro, numa dieta, você tem que estar com o organismo... Uma dieta e também o cigarro. Eu falo muito com os pacientes que o cigarro ele faz muito mal à saúde e quando você vai para uma cirurgia
que o seu organismo necessita de uma oxigenação maior. Aqueles indivíduos que fumam, talvez o exercício também seja importante, eles perdem muito naquela recuperação. Então fica uma cicatriz feia, às vezes complica a cirurgia. E o senhor estava falando do homem, né? Que o homem chega pedindo uma lipoaspiração e essa procura tem aumentado. Né? E era uma coisa que não acontecia tanto. E como é que está essa procura hoje nos consultórios? Aquela ideia de que o homem tem uma barriguinha charmosa, isso não existe mais isso no consultório, né? Os homens hoje, eles se preocupam muito com a estética do abdômen também. Então eles têm procurado... Quais são as principais cirurgias que eles procuram? No homem é mais lipoaspiração, né? Só que no homem a lipo é mais no abdômen e nas laterais, a mulher mais nos colóides, mas o homem mais no abdômen. E também plásticas de pálpebra, que eles pedem muito, e cirurgia de transplante capilar. Qual a porcentagem hoje de homens e mulheres nos consultórios? Olha, há uns anos atrás, há 4 anos, 1% era homem, e 99% era mulher. Hoje, 30% é homem. Há 4 anos? Isso em 4 anos? Mudou totalmente o perfil do nosso consultório. Então, os homens também estão tendendo a valorizar. Agora, todo mundo quer junto aquela saúde, estética, tudo acompanhando, né? Isso na academia também, né, professor? Hoje os homens são maioria na academia? Não. Hoje a proporcionalidade em relação aos trabalhos de atividade física nas academias estão basicamente em torno de 50% para o masculino e 50% para o feminino. Até porque a questão da beleza, do estado físico do indivíduo, ele passa numa questão mais de bem-estar mesmo, bem-estar físico do indivíduo. E todos precisam disso, não só o homem nem só a mulher. Na realidade, as pessoas precisam... Mas em questão de vaidade, está 50% também para cada um? O homem está tão vaidoso quanto a mulher hoje em dia? Na realidade, o homem, ele se preocupa um pouco, ou até bastante com relação à performance, da estética corporal. Porque a questão do belo, ele é válido tanto para o homem quanto para a mulher. O homem quer se sentir bonito ao chegar ao espelho e olhar seu próprio corpo. A mulher também, da mesma forma. E até na sociedade, as pessoas observarem esse indivíduo numa forma dele estar um porte atlético satisfatório, seja observado. O senhor acha que a mídia e a indústria de consumo fortalece essa imagem do belo, do magro, para as pessoas irem às academias? Isso ajuda na procura por academias e plásticas? Olha, digo a você, e achei observando alguns companheiros que eu também pratico atividade física, não sou você profissional, porque eu também gosto desde quando era jovem, houve uma interferência muito grande com relação à mídia, nessa mudança de comportamento das pessoas. Agora, as pessoas por si só, por estar observando a série de situações na sociedade, principalmente a questão da doença, elas se sentiram nessa necessidade de procurar atividade física. Hoje nós temos um parceiro muito forte, que é a área médica, que nos tem encaminhado pessoas, tem nos mostrado algumas situações que foram desenvolvidas, algumas pesquisas foram feitas na área médica que auxiliaram muito a educação física, algumas pesquisas foram feitas na educação física que auxiliaram muito também a área médica. Então isso fez com que o próprio profissional também procurasse divulgar as várias formas de atividade física. Então a mídia, ela é um ponto, mas o profissional também cresceu muito, a sociedade cresceu muito em termos da consciência pela procura do movimento. E doutor Fábio, existe isso de um paciente chegar e o senhor olhar e falar, não, aí não tem lipoaspiração, não é plástica, o seu problema pode ser resolvido com academia. Existem situações como essa? Existe. É claro que, como ele estava falando, a mídia ela deu aquele empurrãozinho, né? Então, os pacientes, eles são levados pela mídia, né? Para fazer uma plástica, para ficar mais magro um pouquinho. Mas o que eu tenho visto é que, no geral, a mídia leva a uma coisa saudável dessas pessoas. Existem algumas que se fantasiam muito pela mídia. Existem casos de uma pessoa chegar lá, eu quero ter a cintura da feiticeira, ou então o bumbum da Carla Pérez. Então elas entram naquela fantasia e querem uma coisa inalcançável, né? Então cabe ao cirurgião, naquela hora, explicar para ela que, olha, não é bem assim o seu caso, talvez fosse um caso de fazer um outro tipo de cirurgia. Então a mídia, ela empurrou um pouquinho, mas eu acho que cabe também ao cirurgião plástico saber discernir até onde aquele paciente quer uma realidade ou que está querendo um pouco acima daquilo, né?
Mas, de uma maneira geral, eu acho que a mídia influencia de maneira positiva. E o senhor acha que a lipo acabou virando um sonho de consumo nessa indústria cultural, nessa indústria de consumo? E também as pessoas querem juntar dinheiro, o primeiro salário que elas tiverem na vida vai ser para fazer uma lipo. Não, eu não vejo assim, não. Eu vejo assim, como eu te falei, isso aí, é claro que todo mundo gostaria de fazer uma lipoaspiração, né? Eu também já fiz a minha há poucos meses atrás, mas eu acho que não é bem assim. O que eu vejo é que as pessoas, elas estão bem centradas, tá? É que hoje o nível de informação está muito grande, todo mundo vê quais são as chances de uma lipo, quais são as complicações, está tudo muito bem sedimentado. Mais esclarecido, mais esclarecido. Então leva as pessoas a procurarem. Alguns anos atrás elas não queriam isso, hoje elas têm aquilo. É uma coisa que está sendo oferecida para elas de maneira segura. Então eu vejo dessa maneira. Agora, aqueles que entram por um mundo de ilusão, tem que ser alertado que as coisas não são bem assim. E professor, o senhor acha que hoje a estética está acima de tudo? Está acima de tudo. Ou ela está de mão dada com a saúde? Eu diria que seria um ponto importante, ela estar de mãos dadas com a saúde. Porque a estética ela faz parte do indivíduo, como um processo da sociedade envolvida, como a questão de se mostrar-se para o exterior. Mas a saúde é muito mais importante do que esse lado. Então o indivíduo tem que preocupar-se com a saúde, com a sua qualidade de vida. Então é uma situação interessante para a própria qualidade de vida, que deve se levar em consideração que é a tríade: alimentação, repouso e atividade física. Então, estando essa tríade bem montada, você consegue ter uma boa saúde. O senhor concorda? Concordo, é isso que eu falo para os meus pacientes, né? É como você falou, a beleza tem que estar de mão dada com a saúde. Aqueles que procuram ter muito belo e pouca saúde, eles podem ter uma complicação. Então tem que estar sempre lado a lado. E se a pessoa está satisfeita com o corpo dela, daquela forma, também está ótimo. E até porque as pessoas que estão bem de saúde, fazem a cirurgia, têm uma recuperação melhor, ela se sente melhor e o resultado, com certeza, é melhor. Então, muito obrigada pela presença, Dr. Fábio Zamprogno. Muito obrigada pela presença, professor Luiz Antônio. E o Mídia fica por aqui hoje. E o Mídia entra de férias. A partir da semana que vem nós vamos passar reprises até fevereiro e voltamos em fevereiro. Até lá, boa noite.